Fala pessoal, boa noite. Desculpem aí meu desaparecimento. Vou aguardar o pessoal entrar aí na sala. Vai ser uma live muito importante, tá? A minha opinião é que ela é muito importante. Ela vai vir recheada de boas informações sérias, de uma pessoa que tem conhecimento, tanto acadêmico quanto empírico, né, no assunto. Doutor Alessandro Loyola está entrando aqui agora na live. E para mim é uma grande honra dividir esse espaço aqui com ele, para que vocês possam também acompanhar de fato o que está acontecendo, com visões de pessoas que entendam. O doutor Alessandro aqui me solicitou aqui para entrar. Já vou entrar, só conectar. Enviei aí. Vamos lá. Quando conectar aqui, a gente começa aqui a falar sobre a doutor Alessandro Loyola. Boa noite, meu amigo. Como é que tá? Opa! Tudo bem? Tudo bom, Daniel? Tira esse doutor daí, rapaz, pelo amor de Jesus Cristo. Meritocracia, Tá de bom tamanho. Pessoal, olha só, esse aqui é o Alessandro Loyola, ele é médico, vou deixar que ele se apresente. É uma das mentes mais brilhantes aí que eu conheço. Inclusive, estou lendo pela segunda vez o livro que eu ganhei de presente aí. Agradeço muito o regalo, né? Assim por dizer. Livro Inteligência, tem um teor excelente. Sugiro a leitura, vocês vão adorar. Doutor, se quiser aí, pode se apresentar para o meu público aí. Daniel, mais uma vez, nós juntos aqui. Atrasei um pouco que eu passei no pet shop, rapaz. Estava fazendo as madeiras. Meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico. Na verdade, eu estou médico, eu me sinto mais escritor do que médico. Sim. E nesse ano de 2020 aí, para quem acompanha alguma coisa de rede social, deve ter esbarrado em alguma rabugice minha. Porque eu fui contra praticamente quase tudo que foi feito, né? Eu achei isso tudo uma barbaridade. E agora a gente está caminhando para mais uma barbaridade, do meu ponto de vista, que é essa vacinação emergencial aí. E as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Mas a gente vai destrinchando isso ao longo da live. Perfeito. Bom, pessoal, a live ela vai falar sobre inclusive é um título do Alessandro Loyola, fraudemia, né, o Covid, o que as redes sociais, eu vou tocar esse ponto mais tarde, Alessandro, para mostrar como deve demorar aqui em torno de 20 a 30 minutos, uma live breve, mas eu acredito que é muito importante. Então, se você puder compartilhar e mandar via direct, para que as pessoas entendam, quem vai falar mais vai ser o Alessandro, para explicar alguns pontos. Eu vou questionar alguns só para entender também melhor, aprendendo sempre, mas explicar como que a rede teve um papel fundamental nessa disseminação do medo social. Então, vou deixar tu começar aí para explicar, Alessandro. Obrigado. Esse vírus existe, é um vírus, né? Vamos começar desse velho ponto. É um vírus, não é uma bactéria, não é uma radiação, não é a tecnologia 5G, nada disso, é um vírus. Coronavírus causam 30% dos resfriados no mundo há 60 anos, que a gente sabe pelo menos. Então, a gente descobriu tem 7 tipos de coronavírus. É um vírus, ele causa uma doença. E essa doença é potencialmente letal. Mas ela é muito menos letal do que isso que tem se falado por aí. Então, todas as medidas que foram tomadas em vários países do mundo foram um conjunto de absurdos. O lockdown foi um conjunto de absurdos, fechar comércios, lojas, impedir pessoas honestas de trabalhar, igual teve um vídeo circulando esses dias na rede, um rapaz que vendia açaí, se não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro, que a polícia teve que ir lá intervir. Não sei se o contexto era esse, mas a gente viu comércios sendo lacrados, tudo para poder conter a pandemia. E eu sempre faço a velha pergunta para todo mundo. Eu, agora, de um tempo para cá, então, eu tenho feito isso em quase todas as lives. Você conhece, mas conhece, Daniel, conhece de conhecer, tomar café na casa da pessoa, saber pelo nome. Você conhece quantas pessoas que morreram de Covid? Porque a gente ouve muito falar de a avó do amigo meu, o tio do vizinho, do cara que cuida do meu papagaio. Não, eu quero saber que você conhece. Porque para ser uma pandemia, isso tem que ter causado uma desgraça. Matou 200 mil pessoas no Brasil. Quer dizer, quem que você conhece, pergunta até para o pessoal que está acompanhando a nossa live, como eu disse, o vírus existe, ele causa doença, a doença é potencialmente letal. Mas se ela fosse tão letal assim, praticamente cada brasileiro deveria conhecer, muito próximo dele, um vizinho, um tio, uma avó que morreu de Covid. E frequentemente o que você vê é o quê? São pessoas relatando que sabem de alguém que morreu de Covid, mas nunca é alguém muito familiar a essa pessoa. E em 80% dos casos, quando você pergunta, se você perguntar realmente para a pessoa, fala assim, então tá, o tio do seu vizinho morreu de Covid, vamos lá na casa do seu vizinho.
E você vai conversar com a família, em 80% dos casos, a família está pé da vida, porque vovô tinha um câncer de próstata metastático, morreu e enfiaram um diagnóstico de Covid nele. Perfeito. Minha tia sofreu um derrame, teve infecção urinária, entrou em sepse e morreu e meteram um diagnóstico de Covid nela. Ou seja, a gente não conhece praticamente pessoas que morreram e quando você pesquisa com a família, o que você vê é um diagnóstico completamente diverso daquele. Posso pegar um ganchozinho breve aqui? Bom, pessoal, alguém vai entrar, com certeza, dar uma distorcida na fala aqui do que está sendo dito aqui, na verdade. E não é assim. Conhecemos pessoas, sim, morreu por Covid, morreu... Mas tem uma diferença de morrer com o Covid e morrer por Covid. Eu não sou dessa área acadêmica, tá? Não sou médico, não sou cientista, eu sou da área do direito, jurídico. Mas eu posso afirmar, no Brasil não existe nenhum tipo de legislação, de norma, que venha a investigar a causa-morte. Uma vez que o médico deu o laudo, aquele laudo ali não existe indício de crime, não há inquérito, não se abre inquérito ou investigação. Então, o meu próprio avô, com 94 anos, faleceu por insuficiência renal e queriam tentar colocar como Covid. Como o Covid ele lastra muito rapidamente, ele infecta muito rapidamente, né, de forma bem ampla, pessoas morrem por outra comorbidade portando Covid, mas não foi o Covid a causa mortes de fato. Então, conheci pessoas que morreram, evidentemente se infectaram com Covid, mas não foi o fator da morte de fato. Tá? Muitas pessoas, conheci 4, conheci 5. A minha mãe, ela é hipertensa, ela é cardiopata, ela é diabética. Ela estava no auge de uma pneumonia, isso é um caso real, tá? Há pouco tempo. Ela estava todo ano minha mãe tem uma crise de pneumonia pela umidade na casa dela, é muito fria e tudo mais, sempre tem uma pneumonia. Ela tem muita ferida até no pulmão, inclusive, muitas cicatrizes. Ela estava internada com pneumonia, adquiriu Covid no hospital. Ela solicitou para que não fosse entubada. Ela ficou no oxigênio, fez o tratamento com a hidroxicloroquina. Tá, aí se recuperou 100%. Eu tive o Covid, eu fui assintomático, só perdi o paladar e o olfato e pronto. Então, gente, o doutor Alessandro não é negacionista. Ele acabou de explicar no início da live. Ele acabou de falar, existe um vírus potencialmente letal, mas longe de ser isso que estão ventilando. E, claro, dentro dessa potencial letalidade do vírus, se é tão grande, tão ampla, nós deveríamos conhecer pelo menos um próximo demais de várias pessoas que morreram com Covid. É isso que ele quis dizer. Acredito. Isso é o que eu entendi. Sim, sim, perfeito. Eu trabalho em unidade de emergência respiratória, eu lido com Covid desde fevereiro do ano passado. Uhum. Eu assinei atestados de óbito de pessoas que morreram por causa do vírus. Por causa do Já vírus. todo o quadro clínico florido, tinha lesão de vidro fosco no pulmão, tinha anticorpos positivos, enfim. A pessoa clinicamente não tinha dúvida, era um quadro de Covid. Perfeito. Às vezes, pessoas mais novas, pessoas idosas, então eu assinei alguns atestados de óbito. Mas o que eu vi foi assim, o barulho que fizeram em torno do vírus é imenso. Sim, sim. Você não tem uma epidemia ou uma pandemia quando 80% das pessoas que têm o vírus são praticamente assintomáticas. Isso não é uma pandemia. Isso. O que a gente está tendo é uma pandemia de testes positivos, Sim. não uma pandemia de pessoas doentes. São testes positivos. Às vezes a pessoa teve um resfriado, ou ficou preocupada, ou entrou em contato com alguém, ou resolveu fazer o teste por causa do trabalho que ela faz, enfim. Só pode entrar aqui se tiver o teste. Você vai viajar, tem que fazer o teste. Aí a pessoa está completamente bem, acabou de malhar, está vindo da academia, tomou um banho, e vai lá, faz a porcaria do teste, o teste está positivo. Eu estou doente? Eu não estou sentindo nada, não estou com dor de cabeça, não estou com febre, não estou com dor de garganta, tosse, falta de ar, nada. Mas meu teste de PCR deu positivo. A técnica, eu venho batendo nessa tecla já tem meses. A técnica de realização do PCR, se você fizer ela com 25 ciclos, guarde bem isso. Se você fizer um PCR com 25 ciclos, você vai ter 30% de falsos positivos. Ou seja, se eu pegar 100 pessoas que deram positivo com um PCR de 25 ciclos, dessas 100, 30 não têm um vírus ou não são capazes de infectar ninguém. São falsos positivos. Quando eu subo isso e faço um PCR de 35 ciclos, eu tenho 97% de falsos positivos. Ou seja, de 100 pessoas que fizeram um PCR de 35 ciclos e tiveram resultados positivos, 97 delas não têm o vírus. Quanto mais ciclos você faz de PCR, mais falsos positivos você tem. Então, 25
ciclos, eu tenho 30% de falsos positivos. 35 ciclos, eu tenho 97%. Quase. Qual é o padrão determinado pela OMS? 40 ciclos. Quantos falsos positivos a gente vai ter com 40 ciclos? Vai dar 100%. Agora que a vacinação começou, agora que o Biden ganhou nos Estados Unidos, curiosamente, a OMS já passou a recomendar que o teste seja feito com menos ciclos. Se eu simplesmente, ao longo da pandemia do ano passado, tivesse mudado a técnica do PCR de 35 para 25, eu teria aqui uma faixa de 67% a menos de incidência de Covid. Ou seja, vai simplesmente dar manipulando. Que ele controlou a pandemia. Que era o homem certo. Na verdade, o teste... Na verdade, quando você modifica o teste para que ele seja confiável, você vai ter uma imagem real da pandemia, não uma imagem superdimensionada como a gente teve. Agora. Por isso que eu falo que desses 200 mil mortos no Brasil, que anotaram na conta do Covid, e cujos diagnósticos foram baseados principalmente num teste chamado PCR, esses 200 mil mortos não tem 200 mil pessoas que morreram por Covid ali. Tem no máximo, estourando 20 mil. Eu ainda acredito que tem menos do que isso, porque o nosso padrão não foi nem 35, foi 40. Entendi perfeitamente. Sabe quem falou muito sobre isso? Osmar Terra. Ele falou isso diuturnamente durante o auge da pandemia, da fraudemia. Então, o que você fala tem completo sentido. E o que mais me assusta, Alessandro, é como esse vírus nasce para gerar justamente esse temor social. Isso é que me assusta. Na verdade, me assusta muito, na verdade. Mas parte do objetivo da pandemia já foi cumprido, que era tirar o Trump da presidência dos Estados Unidos. Sim. O Biden agora vai voltar com toda a agenda progressista, vai enfiar os Estados Unidos numa guerra, provavelmente, talvez, uma invasão da Venezuela, ou algum conflitozinho que eles vão inventar no Oriente Médio, porque eles precisam que os Estados Unidos se individem, eles precisam gerar déficit no governo federal para minar a confiança no dólar. Esse é o objetivo primário da pandemia. Só tem uma coisa no caminho disso. Eles já conseguiram, esse globalismo maluco, já conseguiu transformar a União Europeia na nova União Soviética. A Europa inteira virou um novo bloco soviético. A Europa inteira é o novo bloco soviético. Eles tinham lá o Canadá, América do Norte, vai Canadá e Estados Unidos. O Trudeau é um socialistazinho de carteirinha, então o Canadá está ok. Os Estados Unidos eram uma pedra no sapato, conseguiram derrubar os Estados Unidos. Só existe agora um obstáculo para o plano do Partido Comunista Chinês. Esse obstáculo mora lá em Brasília e deu uma volta de cavalo esses dias. Só esse homem. Esse é o único obstáculo. É o último. Ele é o último. Para você ter ideia, Daniel, o Bolsonaro é o último obstáculo. Se Bolsonaro, de alguma maneira, for retirado da presidência, ou se porventura ele não ganhar em 2022, vai ser a grande vitória. Nós vamos entrar numa idade média terrível, que vai durar vários anos, vai durar uns 10, 15 anos, até o ciclo se fazer de novo. Mas se o Bolsonaro conseguir se manter no poder, cumprir o mandato dele, e a gente, de alguma maneira, conseguir evitar que ocorra aqui aquela tragédia da eleição fraudulenta que ocorreu nos Estados Unidos, porque eu tenho para mim que Bolsonaro não... Eu tenho, no meu coração, cara, eu tenho convicção. Esse cara não ganhou com 57,7 milhões de votos, mas tem convicção também. Convicção. Foi 70 para lá, é 70 milhões para lá. E pode botar pra lá bastante. Posso pegar o teu ponto? Para tranquilizar tanto você quanto as pessoas, nós já estamos avançados nesse quesito, nessa esteira sobre a contagem pública de votos. Temos tanto a PEC aprovada na CCJ apenas com 5 votos contrários, a emenda do Jair Bolsonaro, quando deputado, foi aprovada com mais de 430 deputados favoráveis, ou seja, a maioria quase que absoluta, é absoluta na verdade. A minha frente parlamentar pela contagem mista pública de votos é mista, Câmara, Senado, o presidente era o presidente Bolsonaro, como deputado, era o presidente dessa frente, ela teve a adesão por 278 deputados, ou seja, muito mais do que as assinaturas necessárias. Já ofereci e protocolizei o pedido de CPI das eleições de 2020 para que nós possamos capilarizar até as eleições passadas e também uma CPI da nossa Justiça Eleitoral, porque eu tenho certeza absoluta
sobre a fraude. Eu conversei com inúmeros técnicos de TI, pessoas que trabalham há 30 anos nessa área, são pessoas, inclusive da Justiça Eleitoral, que não creem no sistema. E tudo isso, nós estamos cavucando muito fundo para que a gente possa trazer à tona o que aconteceu lá nos Estados Unidos, pode acontecer aqui, sem sombra de dúvida. E 2020 foi um balão de ensaios. Eles pegaram, de fato, até nas eleições proporcionais e retiraram votos de todos os lados. Eu tenho convicção disso. O Bolsonaro foi eleito com mais de 70%. Também temos convicção. E tem que cuidar muito disso, porque eu vejo, é sempre aquela velha história, né? Se de um lado você tem problema, do outro lado você tem oportunidade. Sim. Então a gente tem um problema imenso, que essa pandemia veio como uma distração, ela veio como um flare. Já viu quando o avião o jato o caça tá voando, sim, vem um míssil atrás dele, solta aquele flare e o míssil explode no flare. Essa pandemia foi um flare, né? Foi uma distração para que esse bloco socialista, feito de megacapitalistas, oligopólios, plutocratas, avançasse no domínio do mundo, nas economias e nas reservas de riquezas dos países do mundo. Isso é um problemaço. Se você, Bia Kicis, Jordi, enfim, a base do Luiz Felipe, se a base do presidente conseguir realmente garantir o mínimo de lisura nas eleições de 2022, cara, o Brasil vai ter um papel na geopolítica que eu acho que país nenhum nunca teve na história. Porque o mundo inteiro vai estar sendo cerceado em suas liberdades, direitos civis, direitos humanos, liberdade de expressão, e o Brasil talvez tenha a chance de, durante mais 4 anos, num período de trevas, ser um porto seguro. Nós vamos, se o Bolsonaro conseguir se eleger em 2022, o tempo passa, senadores são eleitos, pautas no Senado mudam, pessoas do STF vão sofrer impeachment. Então, tudo que a gente precisa fazer o quê? É continuar remando. É protelar o nosso tempo. Isso é muito importante, pessoal. O tempo está a nosso favor. Deixar um abraço aqui para o Capitão Derrite, deputado Derrite, que acabou de entrar aqui na live. Pô, um grande irmão, nosso aliado de primeira hora lá. É um amigo que eu tenho para a vida e na política. Como eu conheci boas pessoas nessa nova leva de políticos. O que o doutor Alessandro está falando é muito importante. Eu sempre digo, é paulatino. A esquerda ela não veio do dia para a noite no instalar de Deus e saiu vencendo tudo e dominando o território. Não foi isso. Eles dominaram, colocando seus tentáculos, ramificando cada vez mais. E hoje nós temos que fazer o revés disso. Isso vai demorar 1, 2 décadas, talvez. Então, protelando esse tempo do presidente hoje no poder, o Brasil, além de ser um porto seguro, ele pode se tornar um marco zero de um novo levante conservador a nível global. Isso é fato. É questão de coordenação. É isso que a gente busca. E é isso que a gente vai conseguir alcançar. Eu tenho certeza, o Derrite é nosso parceiro, Bia Kicis, Carlos Jordi, Fabiana, todos nós estamos trabalhando em bloco. Eu não posso falar aqui o que nós vamos fazer nesse momento em bloco e vamos levar ao presidente para que ele tome essa atitude. E ele, já falei com o presidente também, liguei para o presidente, já vou encontrá-lo agora dia 27 para um café, mas antecipei o assunto. Ele falou, Daniel, recebo aqui e coloco para frente em urgência constitucional. Até isso eu posso falar. Agora, eu não posso falar mais o restante que todo o bloco vai apresentar. Não é somente meu, ou da Fabiana, ou do Jordi. É todo o bloco em conjunto, pensando junto e apresentando ao presidente, o chefe máximo da nação, para poder dar esse tiro aí, para partir de fato para essa ofensiva. E a gente vai conseguir, doutor. Certeza. E eu tenho certeza que Bolsonaro vencendo em 22, a gente vai ver um período de prosperidade nesse país como a gente nunca viu. Nunca viu. Desde da época de Dom Pedro II. Perfeito. Porque nós vamos ter empresas de tecnologia, indústrias, tem um fenômeno de imigração chamado brain drain. Dreno de cérebro. Sim. Brain drain. Nós vamos ser o porto para onde esse brain drain vai drenar. Vai vir para cá. Porque olha o que aconteceu com o Trump lá. O discurso de despedida do Trump teve mais audiência e mais público do que o discurso de posse do Biden. Uhum. Eles podem ter roubado as eleições, mas eles não roubaram os corações dos americanos conservadores. Perfeito. Na hora que esses caras virem que o país deles está afundando e que aqui é um porto seguro, irmãos norte-americanos, instalem seus negócios aqui. Nós não temos censura. Nós não temos vigilância, o Estado não quer tomar a sua empresa, não vou socializar nada seu, não. Vem para cá, monta seu carro aqui, desenvolve sua tecnologia aqui.
a gente vai ter um plano Marshall sem gastar nada, porque esse pessoal vai vir para cá simplesmente porque esse aqui é um porto seguro em termos de conservadorismo, respeito à propriedade privada, à liberdade de expressão, porque essas trevas, a gente está entrando numa noite, Daniel. Eu sei. Nós estamos entrando. O que a gente está vendo agora não são as trevas ainda, a gente está no entardecer. O Boris Johnson caindo para o lado da esquerda, a Alemanha também descambando para o socialismo, a França já era, Portugal, o pessoal está ficando nervoso lá porque também está indo para o lado socialista, o Canadá já foi, os Estados Unidos está caminhando, nós estamos no entardecer. Algum lugar, algum país, pode ser o Brasil, algum país vai ser o responsável por segurar essa tocha durante essa noite. Algum lugar vai ser o lugar da fogueira, onde o pessoal vai vir se abrigar até que porque a noite passa, o dia passa, a noite passa, é um ciclo. Então essa noite que nós estamos entrando, que ela dure aí 12, 15 anos, normalmente são os ciclos, né? Agora do século XX para cá, os ciclos têm sido mais ou menos esses. Que ela dure, então, 10, 15 anos, não tem problema. Pensa o Brasil sendo o porto seguro, onde esse farol de liberdade está aceso. Quando essas trevas acabarem, amigo, o Brasil vai ser primeiro mundo várias vezes. Mas várias vezes. Várias vezes. As pessoas falam que a gente tem um problema de mercado de futuro com a China, que a gente exporta 28% do que é exportado do Brasil vai para a China, que nós dependemos da China em mais de 60, 62 bilhões de dólares em exportação por ano. Tudo bem, né? Comprar briga com a China vai ser uma coisa cara para a gente. Até o Eduardo Bolsonaro, foi ontem ou hoje aí, andou postando alguma coisa e falaram que ele tinha que pedir desculpa para o Partido Comunista Chinês. Eu, do meu ponto de vista, sem problema nenhum, eu peço desculpa para o embaixador da China. Eu só não quero furar a fila e vou esperar o embaixador da China pedir desculpa para os 45 milhões de chineses que o regime que ele representa matou no mundo desde a década de 50. Mais de 45 milhões de chineses morreram lá dentro. Assim que ele conseguir pedir desculpa 45 milhões de vezes para essas famílias, eu peço as desculpas pelas prováveis ofensas que nosso país possa ter feito a eles. O fato é, se a gente simplesmente rompesse com a China, nós íamos ficar com um excedente de 62 bilhões de dólares de produção. Grãos, aves, carnes, e a China ia ficar com uma maleta de 62 milhões de dólares. Você consegue comer dinheiro? Impossível. Bom, vamos ver daqui a 6 meses quem está numa situação pior. Porque mesmo eles querendo comprar grãos de outras pessoas para poder alimentar as aves lá que alimentam os chineses, ninguém vai conseguir produzir uma safra de soja em 3, 6 meses não, filho. Muito infértil. Não tem. Muito infértil. O preço da soja vai disparar no mercado, vai quebrar. A Europa não tem dinheiro para subsidiar essas fazendas todas. Claro que não. Não existem celeiros tão rapidamente disponíveis no mundo para poder suprir essa demanda, e rapidamente eles vão voltar com o rabinho no meio das pernas e vão falar assim, ou vocês vendem soja pra gente, ou o povo vai fazer uma revolução e vai jogar todo mundo na guilhotina lá na China. Pelo amor de Deus, venda a sua soja. Pelo amor de Deus, venda. Mas aí entra aquela grande questão, que já foi mencionada por você. O Brasil não pode ser dominado. E eu já estive na China. E quando eu estive na China e fui deliberadamente, assim que convidado, eu falei, eu preciso estar lá para entender de perto o que está acontecendo. Imediatamente fui rechaçado. Não, Sun Tzu, pô. Mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto. Perfeito. Chegando Você tem que ir lá e conhecer o território do inimigo. Conheci perfeitamente e pude ouvir de agentes do governo que o maior interesse da China é o Brasil e que eles querem dominar o Brasil. Né? Falando diplomaticamente, eles não dizem de uma invasão chinesa nem nada disso, mas né, tem licitações, vão ter outorgas, teremos desestatização, eles querem participar de tudo, querem comprar empresas, eles querem dominar em diretorias e presidências, e uma vez feito isso, eles conseguem dominar o mercado financeiro, quem você vai colocar na política, porque tudo é um grande lobby. Ou seja, nós seremos remanescentes, seremos a luz, a fogueira, e não cederemos à China se não formos dominados pelo socialismo global. Esse é o perigo, é não permitirmos que isso aconteça. Uma vez dominados, não vai ter mais problema. O maior interesse do mundo socialista é o Brasil. O Brasil é a menina dos olhos do comunismo.
Então nós temos que manter isso longe. O comunismo, inclusive, tem um vídeo um livro seu, o comunismo é muito bem explicado, não é revolução de classes, não é proletariado tentando invadir, são bilionários que têm total interesse em dominar o mundo. Perfeitamente explicado. Eu espero realmente que vocês tenham êxito na missão de vocês. A gente está vindo uma guerra imensa por aí. Eu até, curiosamente, eu coloquei no meu canal do Telegram que agora com a vitória do Biden, os mísseis iam virar todos para o Brasil, e principalmente para os grandes bastiões da defesa da soberania nacional, que seria o Salles por causa do meio ambiente, e nos grandes bastiões da defesa dos interesses do Brasil e do posicionamento firme do Brasil no cenário geopolítico. Nesse caso, o representante desse time é o Ernesto Araújo. Aí eu falei, você pode aguardar, eu coloquei isso hoje de manhã no Telegram. Falei, vocês podem aguardar. Agora que o Biden ganhou, esses mísseis do Partido Comunista e do globalismo vão vir todos para cima do Ernesto Araújo. Todos. Cara, de tarde já estava manchete para todo lado. Eu até te mando o print depois do horário que eu coloquei no Telegram, cara. Eu vi, eu li. Eu só não tuitei porque eu estou bloqueado no Twitter. Eu estou bloqueado ainda por 3 dias, mas... Cara, o que é isso, cara? Não. Fala com a Ailton Benedito. Mete uma... Não, já judicializei. Fique tranquilo. Eu não durmo no ponto hora nenhuma. O que acontece é o seguinte. Se eu vier aqui agora, Alessandro, e estiver propagando uma mentira que venha a incorrer até em crime, eu não me importaria nem um pouco de ter a minha publicação sequestrada. Eu estou incorrendo em um crime. Eu não posso ficar aqui pela minha liberdade de expressão praticando crimes reiteradas vezes. Concordo. Sequestra a publicação, não está de acordo com as diretrizes, mas também não estaria de acordo com o Código Penal, né, com o Código de Processo Civil e tudo mais. Ok. Mas no momento que eu pego um médico como você, que foi o doutor Anthony, que infelizmente veio a falecer, eu pego esse doutor, esse médico, cientista, acadêmico, estudioso, que conhece tanto um protocolo quanto outros tantos, e ele diz, olha, eu quero falar sobre o tratamento precoce em meus estudos, eu tenho quadros clínicos positivos aqui, eu tenho artigos científicos ali, eu estou estudando e tendo bons resultados sobre esse aspecto. Ele está falando verdade, não é fake news. Ele está dizendo o que está acontecendo e tiraram essa publicação dele, que eu republiquei, como fake news, informação enganosa. Quer dizer, então, que você, doutor, médico, Alessandro Loyola, tem que estar em acordo com todo o protocolo tomado e aplicado no mundo, ou você não pode ter a sua tese, inclusive com seus artigos? Você é uma fake news? Pô? Claro que não. Eles não poderiam ter sequestrado e bloqueado. Judicializei, já está oficiado, já estou entrando com mais um processo, já estão voltando com a publicação e já solicitando que não, de maneira alguma, se te bloquearem, Alessandro, você é um civil e tem liberdade de expressão, assim como eu. Mas eu represento tanto hoje você, como sua família, como o Brasil. Eu não posso, de maneira alguma, ser tolhido da minha fala, porque eu bloqueei 210 milhões de pessoas. Isso não tem sentido. Embora eu não represente a parcela da esquerda, não represento de fato, e nem faço questão, todas as ações que eu tomar que atenderem à coletividade também são para eles. Então não pode bloquear um parlamentar de maneira alguma. Artigo 53 da Constituição, inviolável de todas as maneiras. Isso é muito importante. Né? Artigo 5. Artigo 5º também. Artigo 5. Sim. Artigo 5º. E outra coisa, não é logo a esquerda, não é a esquerda que defende o pluralismo? Não é a esquerda que defende a diversidade? Ou é só a diversidade que eles permitem? Bom, se eu defendo só a liberdade de expressão da diversidade que eu permito, isso não é liberdade de expressão, isso é censura. Isso é edição de comportamento. Eu publiquei no Instagram um print do artigo do American Journal of Medicine, publicado no dia 1º de janeiro de 2021. Não é. Onde uma meta-análise feita por um conjunto de médicos, autores americanos, eles fizeram um algoritmo recomendando o uso da hidroxicloroquina como tratamento precoce. Sim. Um grupo de médicos, não foi um cara sozinho, um grupo de médicos escreveu um artigo, publicou numa grande revista, American Journal of Medicine. E tem lá, eu publiquei a foto do algoritmo da revista e coloquei a fonte. O Instagram tirou o post e ameaçou liquidar com a minha conta. Olha isso, cara, isso não tem sentido. Não tem sentido. Eu vi lá um pessoal atacando a Bia Kicis por causa da crise de Manaus, alguns comentários que ela fez, né, que tinha acabado o lockdown lá no Amazonas e tal. Também me atacaram. Eu falei assim, eu fui lá e comentei
fiz um comentário, fiz um retweet comentando no post dela, de que eu tinha curiosidade de pesquisar exatamente quantas pessoas que evoluíram para insuficiência respiratória com necessidade de oxigênio em Manaus, quantas dessas pessoas fizeram um tratamento precoce com hidroxicloroquina? Porque eu defendo que o tratamento precoce... Não, por causa dessa pergunta eu tomei um gancho de 12 horas no Twitter. Cadê essa pergunta? Uma pergunta que sua publicação... Você tem... Sua publicação é... Isso é assustador demais. Isso é uma coisa que me incomoda a um nível estratosférico, porque mesmo que fosse uma mentira, claro que nesse caso seria um caso de saúde pública, mas vamos supor, se você diz uma mentira, cabe ao nosso interlocutor, a pessoa que nos assiste, entender, pô, tem que ter senso crítico, ou então toda a nossa habilidade cognitiva se foi. Se você não puder diferenciar a verdade da mentira, ou pelo menos suspeitar que aquilo seja uma mentira, não precisa mais, tu só existe, tu não vive. Você tem que saber analisar e falar, pô, isso aqui não é verdade não. Se eu falar que, olha, coma tomate com beterraba e um pouquinho de boldo, que você está curado do Covid. Onde eu tenho fundamento para isso? A pessoa não pode entender que isso é uma mentira? Porra, tem que ser bloqueado? Desculpa, eu até falei palavrão, tem que parar de falar palavrão. Sem problema. A gente... e a gente tem... E a mídia vem insistindo nesse negócio de que não há um tratamento precoce. Não há um tratamento precoce. Eles insistem nessa mentira a despeito de mais de 260 estudos científicos publicados mostrando que o uso precoce de hidroxicloroquina funciona. Você cita um estudo, o cara fala, mas não existem evidências. Você cita outro estudo, o cara fala, mas não existem evidências. Meu Deus. Você cita 200 estudos e o cara fala, não existe evidência. Eu falei, meu amigo, me mostre então a sua evidência de que não funciona. A única evidência dele é a narrativa. Eu recentemente me envolvi num debate com um professor da UERJ, que tem pós-doutorado, e contra as evidências científicas que eu apresentei no debate, tudo que o cara tinha era falando que eu estou do lado da maioria. Bom, eu estou do lado da maioria não é evidência científica, eu quero um estudo. Acompanhei 100 pacientes que trataram, 100 que não trataram, e aí qual foi o resultado? A vacina que está sendo trazida para a Coronavac, a vacina que o Dória quer empurrar aqui em São Paulo, ela tem aí em torno de 50% de eficácia. Pois bem, existe um site chamado C19ivermectin.com. Você vê lá uma coletânea de quase 50 estudos científicos, uns 16 ou 20 deles revisados por especialistas, mostrando que o uso da ivermectina reduz a gravidade do Covid em mais de 60%. Agora, recentemente, saiu um estudo também falando que a ivermectina, como tratamento precoce, é eficaz em mais de 75% dos casos. Existem estudos mostrando, comprovando. Eu fui até um pouco reticente quanto a isso. Eu queria evidências mais sólidas. Bom, agora as evidências sólidas existem, mostrando que o uso profilático de ivermectina funciona para evitar o Covid. Chega a ter 64% de eficácia para evitar... Pois é, eu tenho um remédio que é seguro, que é velho de casa, tem no posto de saúde até para tratar piolho, que tem uma eficácia, tem uma segurança praticamente inquestionável. Desde que você não dê ivermectina para gestante, para criança com menos de 30 quilos, o resto está tudo tranquilo. Mas gestantes e crianças de 30 quilos, com menos de 30 quilos, não são a população de risco do Covid. Para idoso, hipertenso, diabético, renal, ivermectina é tranquilo. Então tem um remédio que é seguro, que tem no posto de saúde, é tão seguro que dá para poder usar para tratar piolho em criança. E esse remédio tem uma taxa de eficácia para evitar que você pegue o Covid ou desenvolva quadros graves de mais de 60%. Esse remédio é velho. Os descobridores do remédio já ganharam até um prêmio Nobel. Por que eu vou trocar esse remédio por uma vacina feita nas coxas e aprovada de modo emergencial, que tem uma eficácia de 50%, se eu tenho um remédio que tem uma eficácia de 60%, é isso que eu ia já pontuar. foi testado? O remédio tem padrão de segurança. Tem eficácia maior que a da vacina, uma vacina relâmpago. A vacina mais rápida durou, foram 10 anos ou 5 para ser feita? 4 anos, cachumba. O médico que a filha tinha um problema, não é isso? Qual é a história? Cachumba, levou 4 anos. Exatamente, foram 4 anos, né? 4 anos, essa foi em 1 ano. E ela tem 50, um pouquinho acima do mínimo exigido aí pela OMS, que para mim a OMS não deveria ser autoridade de nada. A OMS, assim como a ONU, elas não são democráticas e elas nascem como organizações agora, organizações de Estado, na verdade, se tornaram organizações de Estado.
E elas, ao invés de reunirem esses países para tomarem protocolos juntos, respeitadas as soberanias, a gente tem que lembrar disso, a OMS não poderia falar assim, olha, o protocolo é esse, você tem que adotar, não é isso? Olha só, se eu sou o Brasil, esse protocolo não cabe à minha nação, eu tenho o protocolo. A soberania deveria ser respeitada, mas o globalismo não vai nos permitir mais esse luxo. Então, se você tem esse remédio, velho de casa, se não tem artigo, que existem, mais de 200, já existem esses estudos, mas se você não tivesse esses estudos e tivesse quadros clínicos positivos que comprovam que existe a melhora, ora, isso já é por si só um artigo científico. Então você não necessita mais de comprovar, você está vendo a pessoa melhorando ali. Então, esse é meu ponto de vista. Leigo na questão, mas eu acredito nisso aí. E agora estão importando a vacina com um problema que está tendo na Coronavac, porque parece que a China está retendo os insumos. Olha só o sequestro. A China parece, pelo que eu li de manchetes de veículos de informação, de modo geral, na internet, parece que a China está retendo, até onde eu peguei as notícias, parece que a China está retendo insumos da Coronavac e dizem que a vacina é do Butantan. Eu tenho batido nessa tecla. Essa merda dessa vacina não é do Butantan. Essa vacina é da China. Tanto que na hora que a China retém os insumos, o Butantan não consegue fazer a vacina. A China está retendo os insumos. Deixa eu fazer um comentário aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um comentário, pelo amor de Deus, cara. Olha só, eu estou tentando me segurar aqui, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Olha, tem alguns oligofrênicos entrando aqui na live. Eu estou vendo um comentário ou outro subir, e eu li um ali que disse: médicos que determinam ou receitam tratamento precoce deveriam ter o CRM cassado. Olha só, meu amigo, o teu problema é que você foi lobotomizado a um nível que você distorce tudo que te cerca. Você é incapaz de decodificar de fato o que está acontecendo. Você acredita na porcaria da CNN, da Globo, de qualquer grande mídia oficial, assim por dizer, e toma como verdade. Você lá na frente, quando perceber que foi tão enganado, você vai se sentir mais idiota do que é, na verdade. Então, se você não está gostando da live, vai assistir o Lula falar, vai assistir o Haddad, ou qualquer vagabundo da esquerda. Mas só não vem aqui atormentar. O doutor Alessandro ele estudou a vida inteira, como tantos outros grandes médicos que não têm o mesmo espaço de alguns idiotas que estão na mídia ventilando mentiras, para poder te enganar mesmo. Você é um otário. Escuta um médico falar, é estudioso. Não é qualquer idiota que tu toma cerveja no bar, não, filhinho. Tá bom? Só para deixar, eu tinha que falar. Agora continue, doutor. Estou aprendendo muito. Então, se a China reteve os insumos da vacina Coronavac e pediu o quê para liberar os insumos? A cabeça do Ernesto Araújo. Eu vi. Uma das saídas que houve foi o quê? Conseguir importar a vacina de Oxford que está sendo fabricada na Índia. O problema é que a vacina de Oxford ela consegue ser ainda pior que a vacina da China. Porque a vacina de Oxford ela utiliza uma tecnologia chamada vetor viral. Não existe na história do mundo campanhas de imunização de países inteiros utilizando vacinas produzidas por tecnologia de vetor viral. Isso não é uma campanha de imunização, isso é uma campanha de experimentação em massa. Sim. Essas vacinas de tecnologia inovadoras, provavelmente, elas vão ser um recurso valiosíssimo para a gente no futuro. Depois que a segurança delas, muito mais do que eficácia, a segurança delas for muito bem conhecida. Muito bem conhecida. Fizeram uma aposta danada na vacina de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna. Pois muito bem, a Noruega acabou de suspender a vacinação, depois da morte de mais de 20 idosos lá, que tomaram a vacina da Pfizer. A Austrália está com os olhos bugalhados, quase fazendo o mesmo. A Califórnia também acabou de colocar a vacinação com a vacina de RNA mensageiro em suspensão para poder avaliar os efeitos colaterais que estão acontecendo. Se essas vacinas produzirem efeitos colaterais que são agudos, você toma a vacina, passa mal durante 2 meses e se resolve, tranquilo, beleza, paciência. Vão morrer algumas pessoas, mas ninguém vai ficar com problema por aí. Mas e se essas vacinas produzirem problemas de longo prazo? Porque eu não tenho esses dados de segurança. Eu não tenho como dizer que daqui a 5 anos, um cara novo e forte igual você, que tomou essa porra dessa vacina, agora está cego, está com uma cardiopatia, está com uma doença neuropática, está com alguma doença autoimune, daqui a 5 anos. Eu não tenho como determinar isso. A própria vacina da Pfizer, que é a vacina de RNA mensageiro, o Estadão veio me acusar de fake news, porque eu falei que existia, sim, um risco de vacinas que utilizam tecnologias inovadoras, como RNA mensageiro, DNA, até mesmo vetor viral. Existe, sim, um risco, que pode ser pequeno, a gente desconhece,
disso provocar alteração no seu código genético. Não tem como você dizer que esse risco não existe, porque você não acompanhou populações durante tempo suficiente. E a própria Pfizer é tão ciente desse risco que no manual de testes clínicos da fase 3, o manual da Pfizer de testes clínicos de fase 3, se você pegar na página 132 do manual, ele está recomendando lá que homens e mulheres que tomarem a vacina de RNA mensageiro não se envolvam em atividades sexuais desprotegidas durante 28 dias. Para, ainda mais com o fito de reproduzir, né? Então, vem cá, primeira pergunta. Se isso não tem risco de provocar alguma alteração genética que eu possa passar para o meu filho, por que eu tenho que parar de fazer sexo desprotegido durante 28 dias? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: quem foi que determinou que depois de 28 dias está tudo ok? Quem colocou esse tempo? Quem descobriu isso? Quem conhece tão a fundo? Perfeito. Não, nós vacinamos algumas mulheres, vacinamos 9 voluntárias lá na China, né, voluntárias entre aspas, presas políticas, vacinamos essas mulheres, fizemos uma inseminação artificial nelas, elas foram estupradas lá na prisão na China, elas engravidaram e tiveram crianças com problema. Essas crianças, depois, com 2 anos de idade, tinham problema de desenvolvimento neurológico, problema de coordenação motora. Bom, mas peraí, para você poder aplicar essa vacina na mulher, ela engravidar, ter uma criança, essa criança chegar numa fase de desenvolvimento de 2, 4 anos de idade, e você vê que ela não consegue andar, nem correr, nem ler, bom, você precisou de 5 anos de acompanhamento, né? Claro. De que maneira esses testes foram feitos? Como é que 5 anos de acompanhamento foram espremidos em 10 meses? Não tem como. Então, esse padrão de segurança dessas vacinas não existe. Você pode observar que todas as manchetes que você observar na grande mídia trazem lá: a vacina do Daniel tem 90% de eficácia, a vacina do Alessandro é melhor, ela tem 93%, a vacina do Bolsonaro é melhor porque ela tem 98% de eficácia. E a segurança, irmão? Ninguém está mencionando segurança. Ninguém está mencionando. Ninguém, jornal nenhum, Folha, Estadão, UOL, G1, essas porcarias de jornais todos, ninguém questiona. Chama lá o especialista de vacina do Butantan, da Fiocruz, e fala assim: doutor, qual é o risco que um idoso, um adulto, uma criança, uma menina adolescente, por exemplo, de 16, 17 anos de idade, que toma essa vacina, depois aos 22 ela vai engravidar, existe algum risco lá na frente dela ter algum problema, ou o filho dela nascer com algum problema em virtude da vacina? Porque nós temos, por exemplo, a isotretinoína, que é um remédio utilizado para acne. Isotretinoína causa malformação a rodo. É perigosíssimo. Tanto que quando meninas que têm acne vão tomar isotretinoína, os pais, ou se for uma mulher já maior de idade, maior de 18, tem que assinar um termo lá de que ela vai fazer um tratamento contraceptivo. Ela tem que assinar um termo, porque ela não pode. A gente sabe, isotretinoína provoca malformação. Talidomida, era um remédio usado contra hanseníase no passado, e talidomida provoca malformação. A criança nasce sem braço, sem perna. Qual o risco que tem de eu usar uma vacina dessa, de tecnologia inovadora, e eu ter um filho que vai ter uma maior incidência de autismo? E tem que vai um ter um detalhe, déficit doutor. escolar? Guarda aí, dá um pause aí. Tem um detalhe. O senhor está dizendo claramente, porque já conhece os danos colaterais desses remédios, porque tiveram anos de acompanhamento. Então já se sabe precisar o que acontece. Olha, pode nascer com deficiente de membros, ou problema A ou B. Agora, a vacina, nós não sabemos o que pode acarretar de dano colateral, porque não tem acompanhamento algum. O que é muito mais danoso para a sociedade a longo prazo. Não é isso? Então não adianta eu ficar debatendo, colocando pinto na mesa para saber quem tem o pinto maior com relação à eficácia, se eu não sei a segurança. Né? Não adianta um cara grande que não funciona. Exatamente. Né? É melhor um pequeno divertido que um grandão bobalhão. É isso aí. Então, assim, não adianta você ter uma vacina. Não adianta você ter uma vacina com 98% de eficácia e 0% de segurança. Sim. Você não faz isso com um país inteiro, só, cara. Você não impõe... o Covid, 100% de eficácia no Covid, acabou o Covid. Mas as outras 99 doenças, aí a gente não sabe. Porra. Só vou descobrir depois. A gente, para mim,
O que deveria ser feito na minha cabeça, eu não sei como é que funciona exatamente os bastidores do Palácio, da Casa Civil, enfim. Mas, porra, não custa nada o Ministério da Saúde bater firme no tratamento precoce, mas é firme, bater igual macho. Não é bater igual. Já viu quando. Você já viu mulher na academia dando soco em saco de areia? Já. É até engraçado. O punho vai assim, ó, vai torto. Assim. Não consegue encaixar. É isso, tá batendo assim. O nosso Ministério da Saúde, a Anvisa, parece uma menina de 12 anos dando soco num saco de areia. Eu defendo não encanta o tratamento. Tem que ir para a Rede Nacional de Rádio e TV, tá? Porque Telegram, Twitter, mesmo o Brasil tendo milhões de aparelhos celulares, tem mais smartphones. Tem uma disparidade enorme ainda. Tem, o alcance, a repercussão e tudo. Por que até agora o ministro da Saúde, e aí, de novo, isso não cabe ao presidente. Porque se o presidente tiver que ser ministro de cada ministério e tiver que ser governador de cada estado, ele não vai conseguir fazer o trabalho de presidente dele. Não consegue. Então tem os ministros lá para poder fazer o serviço. Cadê que nenhum dos ministros que ocuparam a cadeira do Ministério da Saúde agora, durante essa pandemia, foram em rede nacional de rádio e TV falar, é o seguinte, meus técnicos prepararam um documento e, a despeito da doutrinação socialista das entidades médicas, quaisquer que elas sejam, Sociedade Brasileira de Infectologia, Associação Médica Brasileira, AMB, Conselho Federal de Medicina, não estou nem aí. O fato é, o Ministério da Saúde é um órgão independente, nós temos os nossos técnicos, eu tenho grandes amigos que trabalham lá, Alexandre Barbosa, Alan Garcês, pessoas inteligentíssimas, cara. Sério, Alan Garcês e Alexandre Barbosa são dois gênios, médicos, gêmeos, excelente caráter. Tem gente muito boa dentro dos quadros do Ministério da Saúde. Tira o dedinho podre, joga fora, põe o dedinho bom e escolhe boas pessoas. Perfeito. Que vão fazer boa ciência. E vão mostrar para você que sim, eu deixo até para a pessoa descobrir lá na frente, mas eu acabei de escrever um livro, cara, de mais de 200 páginas, só sobre o Covid. Eu sei o que os caras vão encontrar. Eles vão encontrar o quê? Que hidroxicloroquina e ivermectina funcionam para o tratamento precoce e que ivermectina tem evidências sólidas de que ela é eficaz para a prevenção. Vai em rede nacional de rádio e TV e bate nessa tecla, bate firme. Dê entrevista na CNN, vai lá dentro do Ninho da Cobra, vai na CNN, vai na Globo, vai lá na coletiva, no Roda Viva e bate na tecla. Sim, mas o senhor está indicando medicamentos que não existem evidências. Não existem evidências aonde, minha filha? Você é mau caráter ou analfabeta? Você acha mesmo que eu, como ministro da Saúde, vou fazer um negócio que não pode? Eu tenho uma equipe lá de mais de 100 médicos trabalhando para mim que produziram essa porra desse relatório aqui. Perfeito. Você tem quantos médicos aqui nesse programa de entrevista? Existe uma base, seu quadro de médicos é quanto? E até agora nada disso foi feito. Nada disso foi feito. A gente tem ministros que falam que eu não defendo o tratamento precoce, eu defendo o atendimento precoce. Porra, você está prestando um desserviço imenso, cara. Não faça isso. Às vezes... O tratamento funciona. Às vezes me passa uma impressão, porque assim, o ser humano, ele não é programado, né? Isso não é para qualquer um. O ser humano, ele não é programado para ser criticado em massa por milhares, milhões de pessoas. Ninguém é programado para isso. Quando você recebe uma crítica em uma conversa com mais uma pessoa, você já fica um pouco na defensiva. Você imagina quem não aguenta a porrada receber milhares, centenas, milhões de críticas o tempo todo. Essa pessoa acua e acaba cedendo a narrativa para poder agradar, diminuir as pancadas. Eu tô cagando e andando de cair de pau em cima de mim que eu não tô nem aí. Eu literalmente não me rendo a isso. Eu literalmente cagando minhas necessidades fisiológicas, eu fico rindo, cara. Eu falo, cara, que idiota. Não me afeta nem um pouco. Eu acho que tem que ter pessoas com casco grosso. O presidente Bolsonaro, na minha opinião, acho que é o homem mais resiliente que eu já conheci na vida. Já presenciei inúmeras vezes ele pegar o telefone e ligar para o ministro, desfaz agora. Eu não mandei fazer isso. Eu vi. Inclusive até para o Pazuello, ele não faz, eu não quero isso aí como prioridade. Tira preso agora, eu não quero essa porcaria de preso. Eles já vão ser vacinados. Eu não mandei colocar isso aí, coloca professores, médicos, qualquer um. Não coloca preso. Ele gritou no telefone. Só que está tão aparelhado que as pessoas ignoram quando ele nem viu mais. Ele literalmente não pode ser, como você falou,
ministério. Ele não pode ser presidente de todos os ministérios, é um Daniel, presidente só. é muito simples. Pô, você é militar, você é do exército, você sabe disso aí muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Quantas centenas de pessoas compõem um pelotão de assalto? Os mariners, os fuzileiros vão desembarcar numa cabeça de praia para garantir a segurança e que a tropa desembarque naquele local. Então vão 2 lanchinhas lá, levando uns caras casca grossa. Quantos 200 vão? Não tem 200, amigo. É 12, 15. É, a tropa de elite. 12, 15, 20 no máximo. Em geral, é pouco. Uma tropa de assalto dessa para poder tomar uma cabeça de praia. Você pega os caras que, assim, fica 2 meses sem comer, 5 anos sem tomar água, né? A última vez que ele tomou banho foi quando o cometa Halley passou pelo planeta. O cara é quenta. Você pega uns 12 desses, eles dominam uma cabeça de praia. Eles dominam um terreno pantanoso. Pega lá no ministério umas 15, 20 pessoas de absoluta confiança. Esses vão ser os guarda-chuvas principais debaixo da cadeira do ministro, que são 6 secretarias principais que tem. E, principalmente, pega uns 6 da sua tropa, pega a comunicação toda para você. Todos os outros andares do ministério é o seguinte, eu tenho aqui essas 4 salas, que tem meus 20 pelotão de minha tropa de elite, meus 20 mariners, meus 20 fuzileiros. Essa galera vai fazer o trabalho. Todo o resto do prédio, vocês podem encomendar bolo e café e ficar comendo, bebendo e falando bobrinho o dia inteiro. Vocês não adiantam. Certo? Porque nesse momento de guerra, não adianta você ter 200 bananas à sua volta. Seleciona 20 cara casca grossa, bicho. Casca grossa. E põe lá. A comunicação é direta. Ela não passa por outro. O Daniel, que é o ministro, vai falar com o Alessandro, com o assessor de comunicação, e é o Alessandro que tem o acesso ao computador que publica a notícia no site. E pronto. Acabou. Cadeia de comando rápida. Não tem um monte de gente, um monte de bilhetinho que vai para cá, que vira e-mail, que vira nota, que vira post, que vira... Não, não. É assim, ó. Alessandro, publica aí. Pum, rápido, rápido. É guerra. A gente está em guerra. Tem que reduzir a burocracia. É uma guerra. Mas aí você tem essa... Tá tudo aparelhado? Beleza, forma um núcleo duro, o núcleo duro domina a situação e o resto fica de fora. O resto, o cara que está lá no 5º andar do ministério só vai ficar sabendo daquilo pela notícia que ele vai ver na TV. Ele não participa da decisão, não tem como eu participar todos vocês da decisão. A gente está em guerra, tem mais de 700 mil empresas que quebraram, tem um poder estrangeiro querendo ameaçar a soberania do nosso país, agora não é hora de ficar brincando de burocrata. Eu também acho. Agora não é hora de ter medo. Também acho. Eu tenho no meu coração, não quero tomar... Tô vigiando o horário aqui para não tomar muito seu tempo. Nada, para mim eu não quero... ótimo aqui, eu tô 100%. Eu tenho uma convicção na minha mente, no meu coração, e quando eu paro nos meus momentos para conversar com Deus, eu já fui um cara muito menos religioso na minha vida. Uhum. Mas, assim, coisas foram acontecendo, eu fui estudando, experiências de vida, e, cara, há um Deus e ele tem um plano. Perfeito. O que a gente chama de livre-arbítrio é a nossa ignorância com relação ao plano. Uhum. Porque o plano já está traçado. Como você desconhece, você fala, não, eu tenho livre-arbítrio. Não tem, filho. Tá? Existe um cara lá em cima, uma inteligência, um poder, uma coisa absurda, que a gente, de um modo muito reducionista, chama de Deus. Mas é um troço muito maior do que isso. É uma inteligência que não dá nem para você comensurar, sabe? Esquece. Há um plano aí. Há um plano. E eu sinto, toda vez que eu paro para poder conversar, ouvir essa voz na minha mente, tentar fazer minha religião, né, meu religare, né, reconectar com essa inteligência, eu sinto, cara, dentro do meu coração que nós somos um povo extraordinário. Muito mais extraordinário do que esse povo pensa. Claro. Eu acredito com a convicção dos meus ossos, cara. Eu sinto isso dentro do meu osso. Que nós podemos ser o nosso próprio exército. Nós podemos escrever a nossa própria história. E talvez todas essas atribulações que nós estamos passando, elas não estejam aí para parar a gente, mas para polir, burilar o nosso caráter. Sabe, aquela malhação que você chega em casa e não sentiu nada, significa que você não rompeu fibra, você não vai ganhar massa. A malhação boa é aquela que no outro dia você vai escovar o dente e fala, puta merda. Exatamente isso. Nossa, opa, rompi massa. Então hoje é um dia de tomar água e comer proteína, cara, porque vai crescer. É isso.
No pain, no gain. No pain, no gain. Então, para a gente preparar, como a gente está no entardecer, para preparar o povo para a noite que vem, sim, a gente precisa dessas atribulações aí. Precisa. Ao invés, eu fiz até essa pergunta hoje no Twitter, né? Se o seu cérebro, ele é uma loja de medos ou ela é uma fábrica de fortalezas? Muitas pessoas responderam assim, 100% fortaleza. Não, eu recomendo que você mantenha a loja de medo aberta. Eu recomendo, mantenha a loja de medo aberta no seu cérebro. Eu só não recomendo que você passe muito tempo olhando as prateleiras nela. Perfeito. Perfeito. Passou, olhou a vitrine e segue em frente, vai para a fábrica. Passou, olhou a vitrine e segue em frente, vai para a fábrica. Passou, olhou a vitrine, o medo está ali. Você reconhece ele, você enxerga ele, Então não é mas você não para nele. Você só não é você só passa por ele. E tudo isso que está acontecendo é para poder transformar, talvez fazer surgir dentro do nosso povo essas lideranças, esses cérebros, esses músculos que vão desenvolver, e aquele princípio de Pareto, né? 20% faz, 80% senta na arquibancada para olhar o espetáculo. Exato. Essas atribulações são para poder refinar e fazer surgir esses 20%. Esses 20% é que vão comandar isso. Não é um processo revolucionário, não inclui violência de espécie alguma. Né? Por mais que a gente tenha vontade de pegar uma 9mm e resolver o problema com 15 balas, mas não é nada disso. É um tipo de revolução silenciosa, de formando influência, um que conversa com o vizinho, conversa com o frentista, conversa com a esposa, a tia que conversa com o sobrinho, a mãe que dá um livro de um certo médico de presente para o filho, um deputado que vai lá e sem fazer muito alarde, sem ficar levantando um monte de cunha, tá ali, ó, moendo a cana. E quando o negócio aparece, a pessoa fala, olha, veio sim, meu filho. É isso. Você acha que política faz a frente do holofote? É isso aí. A melhor parte do casamento não acontece na frente das visitas. Exato. Eu sempre digo, doutor, e perfeita analogia, a melhor parte do casamento é sempre em quatro paredes, entre quatro paredes. Eu sempre digo e deixo claro para o nosso público que está assistindo, espero que vocês estejam gostando, eu estou aprendendo muito, estou muito grato aqui pela aula aí. Eu sempre digo que uma não ação também é uma ação em vários momentos. Então é muito importante que não está lá buscando likes e views, que a estratégia ela é diferente. Tudo que acontece no silêncio, né, operações do BOP, dos SEALs ou qualquer tropa de elite, ela não tem nenhum tipo de aviso, ela é um efeito surpresa. E eu estou fazendo analogia, tá? Então, se você quer de fato desmantelar uma quadrilha, um organismo sociopolítico corrupto que se instalou no Brasil há muito tempo, você não precisa fazer o holofote no momento de agir de fato. Tá? Uma judicialização, coisa e tal, tudo bem. Mas no momento, na cerne da questão, você tem que ir na jugular, cortar no silêncio. É isso mesmo. E eu vou só para finalizar aqui, eu vou revelar um negócio para você. Claro, vai lá. Eu não sei se eu deveria fazer isso em live, não, mas algumas pessoas têm me acusado de que eu estou ganhando dinheiro vendendo livro na pandemia. Sim, eu estou. Certo? Que ganhe? Estou ganhando dinheiro, sim. Não, estou ganhando. Sabe qual é o meu projeto, Daniel? O que eu quero fazer? Ganhar muito dinheiro vendendo meus livros. Sim. Porque esses livros são um meio. A missão que eu sinto no meu peito e na minha mente é que eu vou desenvolver um sistema de ensino. Assim como existe o sistema de ensino ângulo, existe o sistema de ensino poliedro, enfim. Sim. A minha missão é desenvolver um sistema de ensino. Livro do professor, livro do aluno, método didático, grade escolar. Que bacana. Que obedeça às diretrizes educacionais do MEC, mas que ofereça um plus. E franquear esse sistema de ensino para o Brasil inteiro. Abrir um instituto e eu vou oferecer para a sua escola um desconto. Ao invés de você pagar um valor de R$10 pela minha franquia, você paga só 4. Os outros R$6 eu quero 10 vagas na sua escola. E o instituto vai gerenciar bolsas. O sistema de ensino gera dinheiro. A partir desse, o livro gera dinheiro para montar o sistema de ensino. Perfeito. O sistema de ensino gera dinheiro para poder conseguir fazer franquias. As franquias eu ofereço desconto e abro o instituto para oferecer bolsas. Bolsas. E aí o instituto pega crianças carentes em risco social e põe num puta de um sistema de ensino conservador direitista
eu sei que vai trazer o bom caráter dessas crianças à tona. Pô, Eu enxergo que essa é a minha missão nesse planeta. Sensacional. Primeiro que você vai lá, vai pegar essa criança que seria totalmente adotada pelo método Paulo Freire, seria a escrava daquele não conhecimento, se tornaria um militante ulterior da esquerda e que ele não teria acesso nenhum. Se você não fosse lá pescar com essa tua ideia, ele teria lá, Paulo Freireano, sem problema algum. Seria um socialista de carteirinha. Sensacional a ideia. Eu quero que ela tenha uma chance. Paga 4 reais, quero que ela tenha uma chance. 10 reais, paga 4, quero 6 vagas na sua escola. Perfeito. Pronto, te dou um bruto do desconto, mas você vai ceder 10 matrículas na sua escola para o meu instituto. Pô, e seria... E aí você vai franqueando. E você seria vai pioneirismo no Brasil, um ensino conservador institucionalizado. Pioneiro. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? A esquerda ensinou isso pra gente. A primeira coisa que você tem que ter é uma base literária e cultural forte de direita. Sim. Que fundamente o desenvolvimento do material didático. Sim. A minha primeira missão que me foi entregue, e cara, eu acordo todo dia, eu falo com a minha esposa, com a Lígia, e ela meio que pegou, acho que ela foi contaminada por isso também. A gente passa o dia, a gente acorda e vai dormir agradecendo. A gente trabalha o dia inteiro, a gente vai bem cansado. Hoje, inclusive, eu cometi uma gafe de todo tamanho, porque eu marquei a live com você e depois marquei uma live num canal de televisão lá de Florianópolis. Cara, eu fiquei assim, bicho, você pediu 1 milhão de desculpas pro cara, depois eu vou até mandar um pedaço dessa live para ele. Minha cabeça tá meio atribulada de tanta coisa. Muito trabalho. Hoje eu já consegui finalizar a abertura da editora oficial para poder ficar tudo bonitinho. Então, a minha intenção é passar alguns anos escrevendo esse material, essa fundamentação, né, sobre moralidade, sobre história do Brasil, sobre inteligência, sobre a fraudemia, sobre masculinidade, que eu acho que é um assunto que tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Uma visão científica e humana do que é religião. Então, tem uma sequência dos livros que vão ser escritos, que dentro de 2 anos vão fundamentar o desenvolvimento do material didático. Só que botar professores, pesquisadores de cada área para desenvolver os livros publicados pela editora. Não, eu estou escrevendo os livros, publicando pela editora e vendendo, e com esse dinheiro que eu vou fazer esse projeto. Então, quando as pessoas perguntam, mas você está ganhando dinheiro? Eu falei, tô, filho, e eu quero ganhar mais. E cada pessoa que compra um livrinho, enquanto eu estiver vivo e respirando, essa pessoa está sendo um tijolinho nessa estrada que a gente está construindo. Se tudo der certo, se Deus me abençoar e eu tiver saúde, se for a vontade de Deus, né? Eu acho que dentro de 5 anos, a gente tem esse sistema, esse material didático desenvolvido, testado, para poder ser distribuído pelo Brasil. Publicamente me coloca à disposição. E tudo começa para ajudar no projeto, no que for. Se tiver o meu alcance aqui, minha limitação, eu quero te ajudar. E tudo começa, por exemplo, por um livrinho de 180 páginas que eu vi esses dias, uma foto na sua cabeceira. Muito bom o seu livro. Dá licença, só um Inteligência. segundo. Só um segundo. Peraí, só um minutinho. Vou pegar a minha cabeceira aqui. Vamos ver o que o homem vai arrumar. Peraí, é que eu fui na minha cabeceira no meu quarto pegar aqui, pessoal. O livro é esse aqui, ó. Inclusive está até marcado que eu estou lendo pela segunda vez. Aqui, ó. Recomendo a vocês essa leitura. Tá aqui, ó. Aqui tem um marcadorzinho também do livro, bem bacana. E aqui eu vou tirar aquela onda, né? Aquela dedicatória aqui. Ah, garoto. Pessoal, deixa eu remarcar aqui o livro para ver. Eu fui lá no quarto pegar que está na minha cabeceira. Tá esse livro aqui. E um livro que eu estou lendo pela 3ª vez, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Fabuloso, Olavo de Carvalho. São meus livros de cabeceira hoje. É um clássico. São esses dois. Então tá aqui, pessoal. O meu exemplar, espero que vocês aproveitem a leitura. Sugiro que adquiram o livro. E essa semana agora eu vou estar recebendo o físico do Fraudemia. Esse aí eu quero ler também. Eu falo que existe uma tribo de leitores chamada MQE. Meio que nem eu. Meio que nem MQE. Meio que nem eu.
que não gosta muito de livro. Eu até leio livro eletrônico, mas o gostoso é o livro físico. Eu não gosto. Eu tenho inúmeros livros eletrônicos, mas tipo assim, eu uso mais para estou voando, por exemplo. Aí eu vou, abro aquele livro ali, mas eu não tenho a mesma concentração do que o livro físico. O livro físico é muito bom, você é palpável, você abre aqui, você... Eu acho que a capacidade cognitiva, dentro da síntese do teu livro, que tem várias partes que falam sobre a inteligência, de fato é inteligência o nome, mas alguns pontos que a capacidade cognitiva ela está nisso, no manusear, de fato, você está tudo interligado, né? Então é muito importante a leitura. Esse aqui eu tô... Então essa semana agora, acho que eu vou conseguir te mandar mais um. Pô, perfeito. Que é a versão física, a versão física do Covid-19, a fraudemia. Pô, perfeito. Que eu espero que sirva para a base parlamentar que apoia o governo, para alguns cérebros no nosso Ministério da Saúde, para que eles acordem para as evidências que existem. Tomara que isso dê tempo, antes que iniciem aí uma campanha de vacinação obrigatória, que comecem a retirar. Tem um projeto do maluco, de um deputado maluco, não vou mencionar nome, senão depois vão querer me processar aqui, mas de um deputado maluco que está querendo tornar a vacina obrigatória. Está querendo fazer coerção. Não somente a grande mídia já começou a publicar. Ângelo Coronel, que quer penalizar com 8 anos de prisão para quem se recusar a tomar a vacina. Quer dizer, olha, não é obrigado, mas você vai ser cerceado de vários direitos. Não vai acontecer. O presidente já deixou claro. O presidente está no limite, né? Ele está ali no limite. Ele está assim, olha, eu estou tentando de tudo para manter a diplomacia, até chegar o tempo da ação. Existe uma diplomacia e o tempo de ação. No momento que você tem um rompimento total, por exemplo, aí saindo um pouquinho aqui, o STF querendo decidir uma ação do PDT para solicitar a votação da presidência da Câmara remotamente. Quem é o STF para decidir? Isso é uma decisão do Legislativo. Eles não têm competência constitucional para tal. É mais uma usurpação, um desrespeito à tripartição do Estado. Quer dizer, o Brasil está muito bagunçado. Então, se hoje nós ficarmos reféns desse tipo de projeto de PL que tramitam rapidamente por interesses muito obscuros na Câmara, aí você perdeu tudo. Eu tenho 84 proposições, eu sou o quarto mais propositivo do Brasil hoje. E todas elas têm uma boa síntese e atendem à demanda social. Mas nenhum tramita. Tem 2 para o Senado já até tramitaram rápido, mas a época ali da nova Previdência e tudo mais, acabou atropelando muita coisa, então eles foram ali como submarino, aprovaram rápido. Só que o processo legislativo é tão moroso que nós temos para fila de plenário 40 mil projetos de lei aguardando. 40 mil, eu não estou falando de ou 100, não. São 40 mil projetos de lei para poder votar. O que essa porcaria de Câmara faz? E eu estou lá dentro, hoje eu vejo, que não aprovam projetos, que não colocam leis que caíram em desuso, que tem que acabar, porque não emendas constitucionais importantíssimas, que tornam a Constituição muito mais cidadã do que é, porque classificam, e entregam de fato ao brasileiro legislação decente, não essas porcarias aí. Quer dizer, não vai ter vacinação. Eu sou um gladiador no Congresso nesse ponto. Eu estou aqui para matar e para morrer pelo meu país. Então, eu não vou permitir que a sociedade seja obrigada. Está lá no Código de Processo Civil, já existe. Ninguém vai ser obrigado a se submeter a tratamento ou intervenção médica. O risco da vida não existe. A vida é o nosso principal bem hoje, garantia. É constitucional. Então, além de constitucional, é moral também. É um acordo moral. Então, não vai acontecer, doutor. Mas eu vou te dar mais... Já que você é um gladiador, você pode continuar carregando a sua espada aí, mas eu vou te mandar uma ponto .50. Me manda aí, me manda. Eu quero quanto mais munição, melhor. Ontem eu tive um BOP, fui agraciado com uma medalha lá de honra ao mérito de operações especiais. E o BOP, eu tenho bons amigos lá, né? Sou policial militar. Ainda sou policial militar, só que da reserva. Eu só não disputo mais a pista porque pela incompatibilidade de funções. Mas sou policial, mantenho as prerrogativas, posso prender, posso operar normalmente. Se eu estiver vendo ali um crime, eu posso agir e atuar. E conversando com meus amigos do BOP, em torno de 38 policiais ali compõem de fato a tropa para poder fazer as tomadas, né, as operações. Aí algumas pessoas, poxa, por que não acabam com o tráfico, não sei o quê. Aí chamei ali, e vou terminar aqui para ser rápido, eu estava saindo uma fila de policiais, olha só, vem cá. Aí chamei aí veio o policial, fala, deputado, como é que tá? Tu tem alguma dúvida que se nós dermos uma ordem agora, com carta branca para vocês operarem, que vocês tomariam uma rocinha, por exemplo, vocês, 38? Eles, nenhuma. Tomaríamos imediatamente, em um dia. Acabaríamos com o tráfico em um dia. E se for na maré? Também.
E se for no Dendê, também. Não temos dúvida alguma que acabamos com o tráfico. Só que a política não deixa. Né? Ah, não pode operar, não, tem direitos humanos. Se der carta branca para a polícia hoje, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu troco de nome, eu vou lá e renuncio o mandato imediatamente, agora. Agora, dá o dia de operação, se eles não tomarem a favela e acabarem com o tráfico naquela favela, eu vou lá e falo, eu renuncio ao mandato, sem problema algum. Não preciso mais lutar pelo país. Nós tomamos. Ou seja, tem gente boa. Tem. Tem gente boa. Tem. Certo? Tem. O problema é que os maus, como você falou, durante décadas vieram se insinuando como se fossem serpentes, enquanto a gente cuidava da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso emprego honesto, os maus não. Eles estavam só se ocupando de fazer maracutaia. Para que o mal agora chega. Basta que os bons façam nada. Frase de Edmund Burke, né? Um grande conservador até. Winston Churchill, para que as coisas deem absolutamente errado, tudo que você precisa fazer é só o necessário. Outro grande conservador que é a minha referência. A gente tem que ir uma milha a mais. Né? Perfeito. Você é médico, estude sobre política. Você é policial, vire deputado. A gente tem que ocupar espaços e a gente tem que ir uma milha a mais. Tem que ir. Cada uma dessas pessoas que está aqui, cada um de vocês que está assistindo a live, tem uma fortaleza dentro de você. Eu sei que você pode estar meio ansioso, um pouco de medo, normal, né? Em vista de toda a insegurança que está aí. Mergulha mais fundo. Tá? Cala os ruídos do mundo. Vai lá no fundo, nessa voz que Deus colocou no seu coração, muito antes de você pensar em nascer, isso já estava pronto. Consulte essa voz. E você vai ver a mensagem que ela tem para você. Ela vai falar para você, segue em frente e jamais fique inerte diante do mal. Não se cala. Não deixe de agir. Não deixe de denunciar. Não deixe de chamar as coisas pelo nome. Se uma pessoa é boa, fale, ela é boa. Se você ama alguém da sua família, vai lá e fala, filho, eu amo você. Mas se uma pessoa é canalha, chama ela de canalha na frente dela. Não economize. Nunca. É só assim. Esse é o simples segredo. Desse jeito. Esse é o segredo. Olha, queria agradecer muito, doutor. Aprendi muita coisa, me elucidou muitas coisas também, muitos pontos. Espero que quem aí assistiu tenha gostado. Peço que compartilhe para que essa live capilarize cada vez mais, porque vão tentar derrubar com certeza. Queria agradecer, doutor. Considerações finais do senhor. Cara, é sempre um prazer imenso estar com você. Eu tenho até um pouco... Eu vou falar, ela vai me xingar. Eu até falo assim, pô, olha essa conversa aí. A minha esposa estava querendo vir dar um oi, falar... Ó, hoje eu vou tomar coragem, e vou lá falar com ele. Mas aí ela lavou o cabelo, falou, eu tô bonita. É um prazer para mim, poxa. Ó, ela vai me matar. Manda um beijo para ela para mim, por favor. Um abraço, um beijo respeitoso, claro. Não, com certeza, você é irmão, cara. Pô, obrigado, Daniel, muito grato pelo seu tempo. E sempre aprendo muito com o senhor, tá? Só para saber, eu tenho que deixar claro. Alguma consideração final aí pro pessoal? Só isso, um prazer estar aqui com você. Grato pelo seu tempo, grato pelo tempo de todo mundo que acompanhou a gente aí nesse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Depois a gente se fala aí com mais calma aí. Obrigado. Força e honra. Bom, pessoal, era essa live que eu queria que vocês assistissem para vocês entenderem como que a mídia ela consegue, de fato, transformar algumas coisas na mente das pessoas. Elas conseguem, na narrativa, né, deter a tua atenção e fazer que você acredite, de tanto que você é bombardeado diuturnamente por vários veículos o tempo todo, você acaba se convencendo que aquela é a única verdade. Que existem outros tipos de informações, pessoas seríssimas, né, que não têm a mesma proeminência nas mídias, que as mídias não dão espaço para que você aprenda. Então, tá aí. Queria que vocês participassem dessa live. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar ela salva ali no meu feed, tá certo? Então, queria agradecer a vocês e desejar uma excelente noite. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Força e honra.